Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Santo Espírito. No seu nome três vezes santo, Pai amado e bondoso Deus, por seu amor, graça e misericórdia, mais uma vez, Senhor, nos aproximamos de Ti. Primeiramente, queremos apresentar ao Senhor toda a nossa alegria, o nosso agradecimento por termos chegado até aqui. Não só pelos nossos caminhos, pelos acontecimentos recentes em nossas vidas, mas por toda a nossa vida. Sempre o Senhor está próximo de nós, nos protege, nos abençoa, nos ajuda. Pai, por tudo que temos, por tudo que somos, mais uma vez queremos lhe agradecer. E isso toca profundamente os nossos corações com alegria, por termos um Pai cheio de amor, o Deus das nossas vidas que entregamos ao Senhor. E mais uma vez aqui estamos na sua casa. Nos inclinamos agora, pedimos a sua ajuda e nos inclinamos para ouvir a sua palavra. Pedimos, Pai, desliga-nos do que é mundano, do nosso cotidiano, e que possamos nos entregar ao Senhor de todo o coração e alma. Também, Pai, rogamos, dá-nos aqui uma entranhável comunhão com todo o ministério de graça, com os nossos apóstolos, para que o seu Santo Espírito esteja e conduza essa hora. Para que o seu Santo Espírito santifique as ferramentas que serão utilizadas aqui, não permitindo que seja manifestado os pensamentos humanos, a vontade humana, mas que tudo seja conforme a sua vontade, conforme o seu ensinamento. Pai, também pedimos, proteja e abençoe os nossos apóstolos e servos. Nessa hora também intercedemos, Pai, pelos nossos irmãos. De uma forma especial, nós nos lembramos daqueles que estão doentes. Dê a eles a ajuda e o amparo. Olhe por aqueles que estão fracos na fé, desamparados, tristes, cansados. Pai, seja misericordioso e bondoso. E agora, Pai, que o Senhor tem nos unido, conceda-nos mais do que nós sabemos pedir e lhe agradecer. Que ao final desta hora nós possamos mais uma vez dar passos em direção ao encontro do nosso Senhor Jesus, e que possamos, amado Pai, terminar essa hora melhor do que entramos, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Pai amado e bondoso Deus, tudo o que nós aqui com as nossas palavras não soubemos como pedir ou lhe agradecer, Pai, conceda-nos por sua graça, entregamos os nossos corações nas tuas mãos. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, hoje, primeiro domingo de Advento, temos uma palavra que está em Isaías, no capítulo 60, dos versículos 2 e 3, que está assim: porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Até aqui.
Muito obrigado. Amados irmãos, bom dia. Juntamente aqui com o pastor Marconi, também os irmãos, né, do coral que tem se apresentado aqui para a gente, e também os irmãos que trabalham na parte técnica. Nós desejamos um abençoado domingo de advento, o primeiro domingo de advento para todos que podem assistir essa transmissão. E a palavra de hoje, ela nos faz refletir sobre, claro, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? O tempo de advento nos prepara para o Natal. Então vivemos 4 domingos em que a palavra ela direciona ao nascimento do Senhor Jesus, né? E justamente uma parte do texto aqui, eu vou repetir, fala assim: as nações caminharão à tua luz, né? E os reis ao resplendor que te nasceu. Isso, né, nos faz pensar sobre o Senhor Jesus Cristo. Apesar da palavra estar em Isaías, e Isaías é o Velho Testamento, e se eu não me engano Isaías, né, que faz tantas referências ao Senhor Jesus Cristo, Isaías escreveu os livros de Isaías. Isaías viveu uns 700 anos mais ou menos antes da vinda de Jesus. Mas não é a vida do Isaías, mas o trabalho do Espírito Santo que nós queremos lembrar. Bom, e aí a palavra, né, o contexto dessa palavra nos faz entender e conhecer que não era um momento feliz para o povo de Israel. Na verdade, eles estavam aliviados, tranquilos, porque muitos que haviam sido, que estavam como escravos na Babilônia, regressavam a Jerusalém. Mas encontraram Jerusalém totalmente destruída, arrasada. E isso certamente deu a eles, trouxe a eles um sentimento de frustração, de tristeza, de desânimo, né? Eu acho que isso é comum, né? Imaginar quando muitas vezes nós assistimos situações, né, de catástrofe, e aquelas pessoas voltando às suas casas encontram tudo destruído, né? Nós imaginamos como pode ser, como é difícil tudo isso. E era exatamente o que acontecia, o que estava acontecendo ali em Jerusalém, totalmente destruída. O povo foi saído da Babilônia, encontrava sua casa, suas terras, né, o seu canto destruído. E a palavra ela vem justamente, né, a palavra do profeta Isaías, ela vem no sentido de dar o ânimo, de fazer com que eles encontrassem forças, para que eles pudessem ter a motivação para trabalhar e reconstruir, né? Apesar daquela situação obscura, daquela situação de catástrofe, né? A palavra de hoje, que está em Isaías, no capítulo 60, versículo 2, no versículo anterior, ela começa assim: levanta-te. Então, fala: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Então, amados irmãos, o profeta, ele dava, né, através dessas palavras, ou transmitia através dessas palavras, o desejo de Deus para aquele povo, para que eles não continuassem naquela situação, apesar de toda a destruição. Mas era uma palavra de consolo, de força, de alegria, de entusiasmo, uma palavra, amados irmãos, para que eles pudessem enxergar além daquela situação, não só aquele momento difícil, para que eles pudessem enxergar além daquilo, e que o Senhor estava com eles.
Então o profeta Isaías, ele dava exatamente essa palavra do ânimo, da alegria para o povo de Israel retornando a Jerusalém. Por que estamos ouvindo tudo isso, amados? Porque talvez também estejamos passando por um momento de muita turbulência, de escuridão, de destruição em nossas vidas, famílias, trabalho, enfim, todos nós sabemos, né, como estamos passando, né? Estamos no final do ano e olhamos para trás, e qual que é o resultado de tudo que nós vemos, né, de todo esse trabalho? Muitas vezes pode ser um resultado não muito satisfatório, né? Alguma coisa triste, um ano não tão produtivo, especialmente na questão da fé. Porque muitos, amados irmãos, quando passam justamente por esses momentos de turbulência, de escuridão, de destruição, se afastam do Senhor. E essa palavra não é só para esses irmãos, mas para todos nós, porque nossas vidas, né, nem sempre são tranquilas. Pelo contrário, o inimigo ele quer nos tirar das fileiras daqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. Por isso muitas vezes nós vivemos momentos de grande turbulência, de grande preocupação, como todos. Mas assim como aconteceu com o povo de Israel, de Jerusalém naquele tempo, que tinha a palavra do profeta Isaías, também o Espírito Santo nos chama a vir à casa do Senhor, para falar aos nossos corações e às nossas almas, para dar o ânimo, dar as forças, né, trazer alegria, né? Como nós ouvimos aqui, a palavra fala, o texto, o versículo anterior fala: levanta-te, resplandece, né? Levanta-te, não fique nessa condição, busque as forças que o Senhor quer dar para você. O Espírito nos chama a vir à casa do Senhor para termos, amados irmãos, essa palavra de apoio, de ajuda, porque nem sempre as coisas são boas. E a palavra do Espírito também, amados irmãos, como também aconteceu naquele tempo, no tempo de Jerusalém, né, eles precisaram mudar a atitude. E o Espírito Santo também nos fala muitas vezes em deixar de lado pensamentos, convicções, tradições, né? Algumas coisas que talvez nós carregamos nas nossas vidas e que não são importantes. Faz alguns anos já que eu via de alguns servos que eles diziam assim que a nossa vida de fé, né, a nossa carreira na fé, ela é como um caminho estreito, e nós devemos levar somente aquilo que é necessário, né? Então, quando nós estamos passando por uma trilha, é uma trilha estreita, quem pratica trilhas, ou mesmo que anda por locais, né, mais rurais, existem aqueles caminhos estreitos lá, e leva somente o suficiente. Muitas vezes é uma pequena mochila, né? Muitas vezes é um pequeno objeto para tocar ali e afastar uma ou outra coisa. Nós não vamos levar coisas grandes ali, porque nós vamos nos enroscar, vamos perder forças, vamos nos desanimar e não conseguiremos cumprir aquilo que é a nossa jornada, a nossa trajetória. Isso eu estou falando numa situação de uma trilha, mas que serve também para as nossas vidas de fé. Por isso, amados irmãos, o Espírito nos fala para muitas vezes nós deixarmos de lado coisas que não interessam.
né? Coisas que, pensamentos, sentimentos. Muitos carregam sentimentos por toda a sua vida. Muitos carregam, amados irmãos, né? Rancor, tristeza, não perdoam, por toda a sua vida. E isso é como se nós estivéssemos andando numa trilha, carregando coisas muito grandes, que não interessam. E o Espírito nos chama, amados irmãos, para buscar a luz, para ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo, para deixar de lado todos esses pensamentos, essas situações. O Senhor nos chama a praticar a sua obra, a viver a sua luz, novamente, no tempo de advento, né? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, havia uma estrela muito grande, né? Que iluminava o nascimento do Senhor Jesus, né? E aqueles magos do Oriente se orientaram por aquela luz. Eles ouviram, eles sabiam que deveriam ir até a luz para adorar o Rei, para adorar o Senhor. E eles deixaram de lado todas as coisas para irem até o Senhor, né? Essa é uma representação, é um símbolo, né? Na verdade é um acontecimento do nascimento de Jesus. E hoje nós vemos isso em todos os lugares, especialmente nesse tempo de Natal, né? A luz que brilha, aqueles que foram ao encontro da luz. E isso, meus irmãos, tem uma representação muito importante na nossa vida também, como filhos de Deus, porque o Senhor nos chama a ir até a luz. E muitas vezes nós temos que deixar de lado muitas coisas para ir até o Senhor. Por isso, amados irmãos, né, essa palavra de hoje, ela fala, né? Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti virá surgindo a sua glória e se verá sobre ti. Essa é a promessa do Senhor para todos nós. E nós queremos, amados irmãos, seguir nesse sentido. Quando lá em Jerusalém eles voltaram, né, o povo de Israel voltou para Jerusalém, eles estavam distantes, eles voltaram e se aproximaram do templo onde o Senhor se manifestava, né? E as profetas Isaías falavam: o Senhor virá. E isso motivava eles, deu a eles as forças, fez com que eles se aproximassem novamente do Senhor. Foi um tempo de prosperidade, de luz, de crescimento para Israel. E o Senhor, amados irmãos, espera que cada um de nós possamos também, nesse período de advento, nos desenvolver na fé e no nosso reconhecimento. Buscar a luz do Senhor, porque o Senhor virá em glória. E o Senhor virá para todos, né? Sejam para os vivos, para aqueles que já estão lá no reino dos mortos. O Senhor virá. O Senhor está presente, amados irmãos, em todos os lugares, e trará a luz, e resplandecerá, e dará a motivação, as forças. Então, amados irmãos, né, queremos olhar para tudo isso nesse tempo especial, nesse tempo de alegria, né? E muitas vezes aqueles que estão distantes do Senhor. E a palavra é para nós, amados. A palavra é para nós. Quando o Espírito Santo toca o coração dos nossos apóstolos e nos traz uma palavra como essa que diz havia distância e hoje há proximidade, isso é para cada um de nós. E nós queremos olhar para tudo isso e ver aonde estamos posicionados.
distantes ou próximos do Senhor, em trevas ou em luz, né? Sem esperança ou aguardando a vinda do Senhor Jesus. Por isso, amados irmãos, olhemos para a palavra do Senhor, vamos viver esse tempo de advento com alegria, né? Porque o Senhor virá. Essa é a promessa. E, amados irmãos, não há nada de novo nisso, porque nós conhecemos a palavra do Senhor. E a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo deve ser o combustível para as nossas vidas, deve ser a nossa motivação, mesmo se talvez nós estejamos passando por um momento de dificuldade. Mas, amados irmãos, em Cristo nós não estamos enxergando só o agora, mas estamos olhando para o futuro. E aqui na Bíblia há uma passagem, uma palavra que fala que quando nós estivermos pelo Senhor, nós estivermos com o Senhor, nós nem vamos nos lembrar dos tempos que nós estamos passando aqui, porque o Senhor será a nossa luz, será o nosso sol, Ele cuidará de cada um de nós. Na Bíblia fala também que a última lágrima será enxugada pelo Senhor, e nós viveremos o tempo de alegria e paz, não só um tempo, na verdade, a eternidade, na alegria e na paz do Senhor. Isso deve nos trazer motivação, forças, né, para vencer as nossas lutas e para cuidar das nossas almas. Por isso o tempo de advento é muito especial para todos nós, amados irmãos. Mas, como nós ouvimos, né, há necessidade muitas vezes de deixarmos algumas coisas que não são importantes. Nós temos que entregar a pureza da nossa fé ao Senhor, os nossos corações, o nosso amor, a nossa vida ao Senhor. Não precisamos carregar muitas coisas, né? Então, amados, né, vamos buscar sempre, né, o arrependimento, com o arrependimento alcançar o nosso perdão e por fim a comunhão com o Senhor Jesus. Uma comunhão, hoje nós vivemos uma comunhão passageira, momentânea, porque ainda estamos na carne, ainda somos pecadores, né? Então muitas vezes vimos a casa do Senhor, recebemos a palavra, toca-nos os corações, nos arrependemos, recebemos a comunhão com Cristo, né? Mas ainda erramos, porque depois disso nós vamos pecar, porque somos pecadores. Mas o tempo em que nós vivemos a comunhão com Cristo aqui é tão bom, é tão maravilhoso, que nos mostra, amados irmãos, uma porçãozinha de como será a glória eterna. Pensemos nisso, pensemos na glória eterna do Senhor, na alegria de estar com Cristo, estar com Deus, estar com todos aqueles que guardaram a palavra da fé. Então, amados irmãos, né, a palavra de hoje tem uma mensagem, diz assim: Deus nos guia das trevas para a luz. E vivamos, amados irmãos, esse tempo da luz que é o advento. Amém. Muito bem, amados, tenho hoje aqui comigo, me acompanhando, o pastor Marconi, e eu convido ele, chamo ele para subir ao altar, por favor.
primeiro domingo de Advento, essa palavra é bem edificadora para cada um de nós, porque fala o povo estava retornando, né, do cativeiro na Babilônia e encontrou tudo destruído. Para a nossa vida hoje, muitas vezes podemos achar, né, diante das dificuldades, circunstâncias que nós estamos vivendo, podemos encarar como trevas. Mas Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo vêm para quê? Para nos revigorar espiritualmente, retirando cada um de nós das trevas, essas situações difíceis que nós nos encontramos, para a sua maravilhosa luz. Mas para que isso aconteça, todos nós devemos abrir o nosso coração para a palavra, para os sacramentos, para que possam fazer morada em nosso coração, iluminando o nosso coração, a nossa fé, nosso seguimento, nosso louvor e adoração a Deus. Então, isso é um processo. Então, nós devemos, como está no livro de Isaías, no versículo 1 do capítulo 60, levanta-te. Então, já está ali dando um ânimo para cada um de nós. Então, esse levantar tem que ser sempre com alegria para vir à casa de Deus, para realizar qualquer tipo de oferenda na casa ou na obra de Deus, lembrando que nós estamos servindo a Deus. Esse mesmo Deus que tirou o povo do Egito, tirou o povo ali do cativeiro, na Babilônia, é o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Pai de Jesus Cristo e o nosso Pai Celestial. Então, o que muitas vezes nos impede de vir à casa de Deus com essa alegria? Talvez o fato de ter o exemplo que o pastor Alberto falou, de carregar coisas além do necessário, né? Então, o que nós precisamos de fé. E a fé, ela vem de ouvir a palavra. O apóstolo Paulo já escrevia isso, está aqui na Bíblia, né? E ouvir significa o quê? A gente tem que vir à casa de Deus com o coração aberto para aceitar essa palavra, absorver essa mesma palavra, com esforço, colocá-la em prática, para poder viver essa palavra. Então, diante de dificuldades, que nós possamos ter sempre a certeza, Deus está conosco. Mas a diferença não é apenas Deus está conosco. O diferencial é cada um de nós estarmos com Deus. E isso nós vemos na prática é a partir do momento que recebemos a palavra. Como que nós recebemos a palavra para confortar nossos corações, especialmente nesse primeiro domingo de Advento. Então, estamos vivendo um momento de trevas, está vindo a luz, que é da palavra, dos sacramentos, para quê? Para nos animar, nos dar forças para seguir nossa vida de fé e confiando em Deus. O príncipe das trevas, ele vem diferente. Ele vem causando alguma dificuldade, para quê? Para que nós venhamos nos afastar. E Deus, ele vem com a sua luz para quê? Para nos animar, nos fortalecer. Cabe a cada um de nós como vamos receber essa luz e de que forma estamos recebendo essa luz em nosso coração e nossa alma. Então, que nós possamos ser sempre perseverantes, firmes, aguardando essa luz com amor, com alegria, para que nós possamos ter uma vida tranquila, sobretudo na fé. Porque sem calma, sem tranquilidade espiritual, como que nós vamos orar? Como que nós vamos pedir algo a Deus? Como nós vamos interceder pelos nossos irmãos e servos? Então, precisa ter essa luz que vem da palavra, dos sacramentos, para o nosso interior, para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa vida de fé. Amém.
Bem, agora, então, amados irmãos, vamos preparar o caminho para o perdão dos pecados e finalização do serviço divino. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por encargo do meu apóstolo e enviador, eu comunico a todos que suplicam a feliz mensagem. Em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, os vossos pecados vos são perdoados, e a paz do ressuscitado esteja conosco para sempre. Amém. Amém. Pai amado e bondoso Deus, lhe agradecemos mais uma vez pelo perdão dos pecados. Pelo sacrifício de Jesus, o peso dos nossos pecados já não estão sobre os nossos ombros. E pedimos, Pai, ajuda-nos sempre, para que possamos lembrar e valorizar o sacrifício de Jesus nas nossas vidas. Seja, amado Pai, com as nossas ações, seja com as nossas palavras, seja com os nossos pensamentos, para que o sacrifício de Jesus nunca seja em vão. Este é o nosso desejo e colocamos aos seus pés. Amém. Amém. Amado Pai e bondoso Deus, chegamos ao final de mais esta hora aqui em sua casa. Nós lhe agradecemos profundamente pela palavra, pelo ensinamento. Estamos, Pai, como ouvimos aqui, vivendo dias muito especiais, que são dos dias de advento, e lembramos e comemoramos o sacrifício de Jesus Cristo. Aguardamos para lembrar o dia do nascimento de Cristo. Pai amado e bondoso Deus, mais uma vez agradecemos pela sua palavra, pelo seu ensinamento. Agradecemos pelo ativar do seu Santo Espírito nos nossos apóstolos e nos nossos servos. E pedimos que sempre em nossas vidas tenhamos as forças, a alegria para buscar e alcançar a palavra que vem do seu altar de graça. Pai amado e bondoso Deus, também muitas vezes os seus filhos têm levado à sua casa as oferendas de agradecimento. Pai, rogamos, abençoe as mãos daqueles que oferendam. Pai, abençoe também cada real para que seja administrado pelos nossos apóstolos para o crescimento e a manutenção da sua obra. Pai, pedimos também, proteja e abençoe os nossos apóstolos e servos. Olhe para cada um dos nossos irmãos e de uma forma muito especial nós nos lembramos daqueles que estão doentes. Pai, rogamos pela sua misericórdia, pela sua ajuda, ampare os nossos irmãos, também cuide dos familiares, dos amigos, guie as mãos dos médicos para que esses nossos irmãos, sendo da sua vontade, logo estejam na sua casa para louvar e engrandecer o seu santo nome. Pai, olhe por aqueles que estão fracos na fé, cansados, tristes, aqueles que se sentem cansados, Pai, desamparados. Pai, por favor, permita-nos ser ferramentas nas tuas mãos para ajudar que esses nossos irmãos se levantem e caminhem com Jesus Cristo para o dia da glória eterna. Olhe também por aqueles que estão em meio a lutas, a sofrimentos, a guerras, violência. Pai, que eles não se sintam só.
Que o Senhor esteja ali fortalecendo e ajudando todos que se sentem desamparados. Agora, Pai amado e bondoso Deus, chegamos ao final e queremos por último colocar o pedido que é o mais especial. Senhor, rogamos, envie logo o seu Filho amado, encurte os tempos e ajuda-nos a encontrar a última ovelha para o Senhor. O demais que aqui com as nossas palavras não soubemos como pedir, como lhe agradecer, Pai, entregamos os nossos corações às suas mãos, seja feita em nós a sua vontade. Rogamos tudo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Santo Espírito esteja com todos para sempre. Amém. Tem um, por favor. Muito obrigado. Foi o tema do sermão de hoje, né? Levanta-te e seja luz, não é? Muito bem. Amados irmãos, né? Desejamos aqui, junto com o pastor Marconi, com os irmãos do coral, também todo o pessoal técnico aqui que trabalha na transmissão, um período de advento muito especial, né? E até a próxima oportunidade. Muito obrigado.